dia. Sim, estou. Eu fico feliz de participar, acho que é uma coisa importante. É legal que na faculdade a gente conheça sobre esse assunto, fale. É isso aí, tô bem feliz de participar. Desde que eu nasci, né, com a deficiência auditiva, mas minha mãe só veio a descobrir alguns anos depois, porque não se fazia o teste, né, na época que eu nasci, ainda não se fazia o teste. Hoje eu sei que as crianças já nascem e já fazem o teste da audição, né. Então, a minha mãe descobriu algum tempo depois, eu acho que eu tinha, acredito que a minha mãe começou a descobrir com uns 3 anos de idade, porque eu tenho uma audição, eu escuto, digamos, 30%. E tinha essa questão de falar, eu não responder, ignorar, então às vezes se achava que era isso, mas minha mãe começou a identificar pela questão da TV, de não tô escutando, e ficar muito perto, tem que estar muito alto. Esses dias eu estava conversando com a minha avó, e ela falou, né, que também tinha dado umas dicas assim pra minha mãe, olha, eu acho que a mãe era não escuta. Ficava de costa tentando falar comigo e eu não, quer chocolate, quer alguma coisa que eu pudesse, que eu não tivesse me fingindo que não escutasse. E aí começaram a questionar, né? Dizem, como a minha mãe já é falecida, né? Eu não posso confirmar, mas que ela não aceitou muito assim. Eu acho que porque é normal, né? É difícil. E quando foi procurar os recursos, assim, hoje é tudo muito fácil. Tu faz uma audiometria, R$ 50, né? E na época não, seria tudo pelo SUS, então acredito que demorou um pouco. Mas eu lembro que até meus 6 anos eu já tinha feito fono, fazia fono, pequena, assim, eu lembro de fazer acompanhamento com a fono, e com 6 anos de idade eu comecei a usar o aparelho auditivo, que foi uma meta, assim, que a minha mãe botou, ir para a escola com o aparelho auditivo, né? Então, assim, no meu desenvolvimento, fiz acompanhamento então com a fono e a minha mãe gritava muito, falava muito alto, assim. A minha família sempre foi assim, fala alto, grita, então eu nunca tive muita dificuldade no meio social que eu me criei. Na escola, minha mãe ia na escola e ela senta na frente, ela tem que sentar na frente para escutar, ela não escuta. Então eu já não tive espaço para ter vergonha, nunca tive vergonha. Uso o aparelho então desde os 6 anos de idade. Na escola foi tranquilo, com professores, assim, para aprender é tranquilo. O mais difícil é a questão social, né? Das pessoas conversarem, tu não consegue participar muito. Dependendo do ambiente onde tu tá, é complicado de ouvir, de participar. E aí, na questão de emprego, né? Existem as vagas PCD, eu me enquadro na vaga PCD, tem um limite de perda auditiva para estar, né? Tem os níveis de deficiência, e no meu caso eu tenho do lado do ouvido direito, eu não escuto nada, então é surdez profunda, e do esquerdo é moderada, então já entra. E sempre, então, ingressei como vaga PCD nas empresas. A minha primeira empresa foi uma experiência negativa, mas as demais todas eu sempre fui muito bem recebida, tive gestores preparados, a equipe preparada, já sabendo. Então eu acho que é muito de trabalhador deficiente de não sentir vergonha de se posicionar, né? E a questão dos gestores, das pessoas, dos colegas serem inclusivos. Não sei se vocês vão dar seguimento, como que vão ser as perguntas, mas fiquem bem à vontade. Eu posso falar mais coisas detalhadas, mas a princípio é isso, resumidamente. Eu acho que eu lembre, né?
como eu não lembro muito assim da minha infância, o que é mais difícil assim é na o social mesmo, as amizades. Isso é uma coisa, vou dizer que é uma coisa simples, mas é um filtro, né? Eu tenho boas amizades que, qual pessoas que ficam o lado esquerdo é o que eu escuto, né? Então, as pessoas já ficam do lado esquerdo. Qual lado que tu escuta? Fico ali para mim poder escutar algum amigo numa roda numa roda que vê que eu não escutei, repete as pessoas. Então, tem pessoas que não. Então, a dificuldade vem disso, de não se importar, de não querer repetir, de achar difícil. E, e assim, é mais. Porque no ambiente de trabalho as pessoas acabam se policiando, né, para conseguir. Então é mais a questão social ali, nas amizades, sair num show. Eu não vou a show, não é uma coisa que eu gosto. Não sou musical pela minha limitação, não gosto muito de música. Escuto ali limitado no meu fone, porque tu não consegue aproveitar dependendo do ambiente que tu tá. Nas festas eu sou obrigada a tirar o meu aparelho, porque eu não consigo ouvir o que a pessoa tá falando, entender a música, só escuto a questão sensorial ali, tu escuta, tu entende a batida, tu sente a batida, mas tu não entende nada. Eu não entendo nada das letras de música. Se eu gostar de alguma batida, eu tenho que ir lá e olhar a letra, porque eu não entendo nada que está sendo dito. Então, assim, o maior desafio mesmo é a questão social, assim, a convivência com as pessoas em grupos maiores e ambientes externos. Hoje eu vejo que já tem nas reuniões, né, corporativas, eles já preparam em alguns lugares uma pessoa que saiba Libras. Eu não sei Libras, tá? Como eu tenho audição, isso é uma pendência que eu deveria fazer. Isso até é uma questão que a gente pode conversar também, que não é uma coisa tão acessível assim ao curso de Libras, mas voltando à pergunta, o que, que as empresas, as escolas, na escola não tem nada de acessibilidade para uma pessoa surda, por exemplo. Tem uma rampa para alguém que é cadeirante, mas para o surdo não tem um professor qualificado para isso, não tem ambientes preparados para isso, então tu tá ali, tu tem que te adaptar, ou então tu vai para uma escola especial, como eu fico no limbo ali do escuta pouco, não é surda. Então, tem essa questão, esse desafio. Já passei algumas situações de, na chamada, não, levar falta, porque não ouvi me chamarem, porque na hora da chamada as pessoas ficam numa gritaria e eu conseguia me posicionar. Então, acho que eu não tive tantos desafios pelo meu jeito. Mas se é uma pessoa que tem mais vergonha, uma pessoa mais tímida, com certeza teria mais desafios ainda. Então, na escola eu acho que falta algum preparo. Nas empresas eu me sinto muito sortuda, muito abençoada, porque eu tenho empresas que são, participei de empresas muito boas, que já estão, né? Hoje eu trabalho na Sicredi, então a gente tem entrevistas, agendas que já tem uma pessoa PCD, eles contratam uma pessoa desculpa, que faça Libras, fale em Libras ali. E tem as ferramentas, tipo uma legenda, mas é difícil também a questão de entrevistas. Ai, desculpa, eu vou pensar um pouquinho. De reuniões, palestras, essas coisas que são numerosas, daí é um desafio. E eles não conseguem, nem sempre conseguem pensar em todas as pessoas, né? Então, todas as limitações. Eu acho que pode melhorar. Tem empresas já olhando para isso, mas é uma coisa que pode melhorar, sim.
Isso é uma coisa meio comum, assim. Se eu tô com quatro pessoas, se passou de duas pessoas, eu já tô excluída do assunto. Porque eu não consigo acompanhar. Primeiro, porque eu faço a leitura labial, né? Então, se são muitas pessoas, os assuntos começam a ficar, as pessoas interagindo, daí já deu, assim. Não consigo participar, só se for algo dito diretamente pra mim. Então, essa questão de se sentir excluída, de muitas vezes se sentir sozinha ali, mesmo estando com pessoas, passou de uma a duas, já esse é um sentimento corriqueiro. Então, até mesmo no trabalho, assim, a gente senta em ilhas, eu só escuto quem tá realmente do meu lado, eu não consigo participar de conversas que não sejam direcionadas para mim, ou que seja algo muito alto. Então, eu não esse sentimento de se sentir, não que as pessoas de fato fazem isso, né? Porque as pessoas não vão deixar de conversar, interagir, mas é algo que a minha deficiência impõe para mim. Se não for olhando para mim, se não for perto de mim e alto, eu não consigo participar, já tô excluída dessa conversa. Preconceito, já tive uma situação que foi no ambiente de trabalho, foi meu primeiro trabalho, que as colegas, que eram pessoas já maduras, que, né, eu não tenho idade para te ser preconceituoso, né? Elas tinha uma brincadeira interna sobre mim, que é um repórter que ela, na época, hoje eu não sei, que tem deficiência auditiva, ele usa aparelho. E numa entrevista ele falou o quê? Ah, ônibus, uma coisa assim. E aí elas ficavam falando, ah, ônibus, vamos supor, essa não é a palavra, mas é um exemplo. E aí, durante o dia, elas ficavam falando entre elas, ônibus, e aquela palavra, e era uma piada interna delas. E uma das colegas acabou se aproximando de mim e me contou. Então, eu não fiquei, eu esperei fechar o meu contrato de trabalho e não quis renovar. Eles iriam me contratar, eu não quis, optei por sair. E depois disso, graças a Deus, eu não tive mais nenhuma experiência negativa. Tenho gestores maravilhosos que eu acho que é muito da conscientização, qual o espaço que tu tá. Tu é responsável pelo quê? O que que tu consegue, quem que tu consegue influenciar. Então é responsabilidade do meu líder fazer uma reunião antes com os meus colegas que eles fazem. Nós vamos ter uma colega PCD, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, a questão da escuta, como que fica melhor para ti, as pessoas se importarem. Então, eu acho que nós podemos ser, né, influenciadores do bem, assim, de entender quais são as limitações, porque é muito amplo, né? Para mim é assim, para outro PCD vai ser de outro jeito. Então, entender qual que é a necessidade da pessoa, como que tu pode ajudar ela para tentar fazer isso, né? Porque o mundo, assim, a questão de, que nem eu disse, uma música para mim, entendeu? Então não tem como controlar tudo, mas o que, que eu posso minimizar para essa pessoa? Deve ser o futuro, é isso? O que, que eu espero? Olha, vendo assim as coisas que já estão sendo feitas, eu acredito que a tendência é melhorar, né? Eu acho legal, eu também, quando eu fiz faculdade, uma atividade sobre isso. Então, eu acho que está sendo muito dito hoje, é mais falado, mais, é, as pessoas têm mais interesse, as empresas estão buscando isso. Então, eu acredito que cada vez mais vai melhorar. Acredito que o maior desafio é na educação, porque a área corporativa ela se desenvolve muito rápido. A questão é a educação nas escolas, que não é algo que. Como que a gente criaria projetos aonde que a gente consegue isso, entendeu? Porque não tem para educação, não tem Libras na escola. Libras é uma língua brasileira e não tem. Eu tenho que pagar um curso. Não deveria ser algo obrigatório, mas devia ser acessível, entendeu? Eu já fiz uma prova do Enem que eu escolhi a sala, né, especial,
para leitura labial e eu não falo em Libras. Hoje eu sou adulta, sou responsável por mim, devo buscar um curso de Libras. Mas por que que as escolas não oferecem isso? Um curso de Libras é 700 pila, entendeu? E em pouquíssimos lugares em Porto Alegre. Então, eu acho que era uma coisa que deveria ser acessível na educação. A educação é a base. No momento que eu sei que tem esse currículo ali na escola, que é algo que vai se familiarizando, é opcional também para as pessoas ter essa opção de fazer ter essa oportunidade de fazer, eu acho que seria melhor. Acho que o maior desafio hoje é na educação. A área corporativa, ela busca isso, entendeu? Ela se desenvolve, ela está muito à frente. Então, eu acredito que o futuro é melhor mais por causa das empresas, da conscientização das faculdades, das empresas, dos lugares que tentam fazer isso, mas na educação eu não vejo assim, não escuto nenhum projeto sobre isso, não vejo melhora nessa parte, nessa área. Eu acho que é empatia, porque e o interesse assim, porque às vezes a gente tá pra mim é fácil, eu tô indo ali, tô numa agenda, numa reunião e eu tô escutando. Então eu acho que é exercitar a empatia do que eu posso se preocupar com o outro. Eu, graças a Deus, tenho colegas que olham pra mim assim, tá escutando? Tô escutando. Então, assim, isso é reconfortante, saber que se eu não escutar, que a minha gestora já foi lá e falou com a palestrante que tem uma pessoa PCD. Então, ser essas pessoas facilitadores, o que, que é ser facilitador numa roda de amigos, na empresa, ser facilitador, tentar entender, porque a gente tem pessoas próximas da gente, então se aproximar faz toda a diferença. E disso geram ideias para melhorias, né? Chegam a pessoas que têm esse poder. Então, eu acho que é ter a iniciativa e ser empático. Eu acho que já vai muito de um princípio moral, assim. Se eu já pratico, não tem muito que eu possa falar para essa pessoa, mas eu acho que a gente não tá livre de nada na vida, assim. Eu acho que é uma questão de. É que é difícil. Quem faz, né? E são coisas. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas e nem é por mal. Que são frases corriqueiras, são comportamentos. Tipo, ah, tu é surdo? Sim, eu sou. Então, muitas vezes, tu acaba se colocando numa situação constrangedora, a própria pessoa, por coisas que a gente tem, que é capacitista, né? Então, eu diria assim, mais a consciência, assim, do que falar, sabe? As pessoas cuidarem mais do que falam, tentar mudar essas frases, assim, esse comportamento. Porque o mundo é diverso, né? Hoje eu escuto, as pessoas escutam, mas não sabe, vai ter um filho que pode passar por isso, vai ter um familiar que. E tem outras, né, deficiências, então eu acredito que assim, não tenho nada a dizer para as pessoas que são de fato preconceituosas, assim, mas quem não é, pra gente ter consciência do que a gente fala, que muitas vezes fere, né? Então, ter cuidado com as pessoas.
façam um bom trabalho, que vocês tenham um bom projeto. E é isso, assim. Acho que é muito, parte muito da gente, o individual, quem que eu posso alcançar. A gente não vai fazer algo, ai meu Deus, lá na Câmara dos Deputados. Mas o que que eu consigo impactar no meu vizinho, na minha comunidade, na minha escola? Então, acho que começa por isso, ter mais pessoas boas. Eu, graças a Deus, tenho pessoas maravilhosas na minha vida. E eu acho que isso vai se multiplicando. E para quem é PCD, eu diria pra gente ter mais, se empoderar mais, se posicionar mais. E porque tem espaço para todos, né? E é uma responsabilidade de todos, sim, que nós vivemos em comunidade. Então, acho que todo mundo é responsável pela inclusão. Então é isso. O que que a gente pode fazer? Qual o pedaço que a gente tem? Eu que agradeço vocês. Também. Tchau.